Operação de inversão de fluxo com padrão de execução de retorno à média. Depois de todo o cenário do mercado já quase demonstrando uma parada de preços, ou seja, a gente tem o que por placar? A gente tem um trade location que ainda é de venda, obviamente. Essa operação, como é uma inversão de fluxo, é um padrão de execução de retorno às médias, o que a gente espera é que ele retorne às médias principais, as médias mais clássicas, que seriam a média de 20 períodos ou a VWAP, a primeira que chegar mais próxima dos preços. Detalhe, quando a gente tem um padrão de execução de retorno às médias, se o meu ponto de entrada estiver muito próximo da média ou em cima da média, aí esse ponto de entrada já não existe mais, porque eu tenho que fazer a desalavancagem justamente na média, tá? É uma operação curta, rápida, é um scalping, porque está contra a tendência principal de preços. Eu quero pegar justamente essa inversão de fluxo rápida, onde o mercado volta para fazer um potencial pullback, eu quero entrar nesse pullback. É uma operação que tem um alto índice de acerto, paga bem, mas paga curto, ela paga mais pouco, mas é uma operação mais rápida. Então, eu estou vendo essa parada de preços. O que eu tenho para analisar, ele já vem numa potencial quinta onda dentro desse fractal especificamente, 1, 2, onda 2 complexa, 3, 4, 5. A gente tem a renovação de mínima com uma divergência significativa no IFR, a diminuição de volume, divergência no volume também. Então, a gente tem um processo de absorção e um processo de exaustão. A gente pode ver aqui também o retorno dos preços aqui, os dois processos de retorno de preço aqui. A gente não tem nada para baixo segurando o preço, e aqui para cima a gente tem um espaço significativo até o trade location que deixa o mercado retornar. A nossa primeira média que está mais próxima é a média de 20 períodos, então é ali que a gente vai analisar o padrão de execução de retorno à média. O que a gente vê nos gráficos menores também é que, do mesmo jeito, tá? Nesse fractal, a gente tem 5 ondas, 1, 2, onda 2 complexa, 3, 4, 5, renovação de mínima. A gente tem um processo significativo de divergência no saldo também, ou seja, essa renovação de mínima. Quase nenhum saldo, aliás, o saldo vira muito mais comprador do que vendedor, tá? Ele vem diminuindo, diminuindo até que ele vira comprador. Você vê que o Bob também ele zera aqui, ele se encerra aqui, apesar de ainda de venda. Nós estamos contra a tendência, obviamente a tendência é uma tendência de baixa. A gente tem significativa na formação das mínimas um processo de absorção e depois um clássico processo de exaustão, tá? Pode inclusive ser o início de um processo de consolidação com um canal, né, uma estrutura de Wyckoff sendo estruturada aí, sendo criada aí, e a gente tem uma divergência muito significativa no IFR na renovação das mínimas também. Vamos ver como é que a gente está no gráfico de 2 minutos, para a gente avaliar 8,9. 8,9 longe dos preços também, ou seja, dá um parâmetro para a gente trabalhar mais longe. Realmente a média alvo que a gente está buscando é a média de 20 períodos. Então, vou voltar aqui para o gráfico de minutos, porque na verdade a operação de execução ela se dá acima da média de 34. Vocês vão ver como é que o mercado faz um slide na média, que a gente chama aqui, ó. A média vem trazendo o mercado como se fosse uma linha de tendência, o mercado faz um slide, volta. Então eu preciso ver o que agora, reconhecer agora. Bateu na média, voltou, pode ser um primeiro teste. Ele só não pode continuar caindo e perder esse fundo. Perder esse fundo invalida tudo. Eu tenho uma outra concepção para analisar, eu tenho um outro cenário para analisar. O que eu preciso ver agora é o mercado retornando e testando aqui, ou seja, a compra entrando, validando a demanda, confirmação, gatilho e fluxo acima da 34. Então eu posso ter até um padrão ou parte do padrão abaixo da 34, mas o meu gatilho, a chamada de fluxo, tem que ser acima da 34. A gente já vê aqui por volta da região do 500, inclusive está aqui no livro visual, uma escora mais significativa no 500, ou seja, a chamada de fluxo acima do 500, com o padrão, daria para a gente uma percepção muito significativa da tomada de posição válida aí, tá bom? Então é isso que a gente está esperando o mercado fazer. Se o mercado fizer exatamente isso que a gente está esperando, a gente vai entrar na posição. O mercado tenta defender de maneira mais significativa ali a média de 34 agora. Vocês podem ver que o vendedor entra pesando o mercado. Agora, se o comprador estiver falando sério nessa potencial inversão de fluxo baseada nesse sentimento de mercado, a gente tem também o comprador vai entrar provavelmente aí o mais próximo possível que ele puder
segurando o mercado, agredindo o mercado para retornar e para tentar perder essa média de 34 aí. Olha aí, ó, o que eu acabei de dizer acontecendo. O comprador vem tomando tudo de volta, leva o mercado ali em cima, tenta inclusive flipar, dar um pequeno blefe no mercado aqui por volta do 420 para tentar avançar esse mercado e tentar fazer esse mercado perder esse nível de preço aqui dessa média de 34 períodos aí. Vocês podem ver que mesmo o saldo aqui sendo um pouquinho mais vendedor, ele não é significativo, mesmo passando essa agressão mais forte no preço igual passou. Ou seja, isso implica em dizer que realmente o vendedor tentou agredir, mas não entrou tão pesado, não entrou de maneira muito significativa e por isso o comprador também conseguiu segurar com menos esforço, né? Conseguiu segurar de maneira mais barata aí. E aí já vai indicando isso para o comprador, que o comprador pode tentar forçar o preço, que o vendedor não está tão forte na posição. Aí a gente já detecta um primeiro teste, a gente pode falar que esse retorno e esse candlezinho aqui, inclusive é um gatilho também. Olha aqui, 5 mil contratos agora, deslocando o preço, uma tentativa de flip no 55, se ele deixar negociar o 55 aí, ele não vai conseguir segurar o mercado mais. Então isso aí já declara para a gente que a gente pode sim estar na iminência de uma inversão. Ele já começa a desmanchar esse score no 500 também, travou o mercado aqui, ó, deixa negociar, retoma a posição, recoloca a posição no flip, ó, deixa negociar a posição. Você viu que ele voltou a colocar a posição aqui, então isso vai acabar impulsionando o mercado um pouco mais acima. O vendedor perde a coragem de ficar forçando muito esse mercado, né? Então ele deixa o mercado para as posições menores um pouco. Vamos ver como é que o mercado reage a partir dessa posição aí. E na tomada daquele 500 ali, é justamente o ponto que a gente precisa enxergar para ver se ele vai segurar, se não vai. Se essas concentrações entre o 500 e o 520 forem mantidas, aí provavelmente o mercado toma um front run. Tomou um front run e a gente já tem uma primeira... Deixa eu soltar o mercado aqui. A gente já tem um primeiro teste, que é justamente nesse gatilho, um segundo teste, que seria o retorno desse mercado aqui um pouquinho para baixo, mas lembrem-se que o gatilho e a chamada de fluxo tem que estar acima da 34 para a gente poder tomar a posição. Ó, levou o 500, levou fácil o 500 aqui, tá? Não voltou o mercado, o que estava acima também no 520 foi cancelado, o mercado não quis, quem estava ali na venda não quis segurar, ou seja, está muito clássico aí que a gente vai ter uma tentativa de explosão ou tentativa de tomada desse mercado a partir desse ponto, trazendo o mercado pelo menos aqui na média de 20, tá? Que seria um ponto melhor para o vendedor começar a tentar bater o preço de novo. Então a gente vai ter aí, provavelmente 200 e poucos pontos aí, se a gente se der o padrão de entrada. Se ele voltar, perder tudo de novo aqui para baixo, vir cá e fechar para baixo desse nível de preço aqui, ó, que foi onde foi a absorção na compra aqui, ó, aí a gente encerra, a gente invalida toda a leitura e tem que começar a ler tudo de novo. É assim que a gente sabe que a gente não pode entrar, tá? Que é aquelas perguntas, né? Quanto é que eu compro, quanto é que eu vendo, quanto é que eu não faço nada. Se o mercado voltar aqui, ó, já bloqueou o mercado aqui, tá vendo? Ó lá, ó. Tá bloqueando o mercado aqui, ó. O comprador falou que, ó, tá montando. Ó, o mercado estruturando um layering, tá vendo? Ele veio subindo a score, ó, para pressionar, ó, tá botando a score, tá aumentando a score aqui para botar medo no mercado, para assustar o mercado. Falou, não vem aqui não que eu tô muito forte, ó. Já cancelou tudo, tá vendo? Ou seja, isso provavelmente é um spoofing, tá? Vocês estão vendo um spoofing clássico acontecer no mercado aí. Isso é bom, tá? Porque valida a nossa posição. Ele acaba de deixar um gatilho aqui. A gente precisa então da chamada de fluxo acima desse gatilho, acima da 34 para validar a posição. Eu já vou deixar mais ou menos no jeito aqui para entrar na posição. Caso eu veja, ó, o BOP já está começando a dar um caráter mais significativo do fluxo. A gente não tem uma venda muito significativa, que esse saldo vendedor aqui, na verdade, foi porque não teve ninguém comprando nem segurando o mercado aí. Então, na verdade, é uma falta de liquidez, por isso que ele deu um saldo maior, mas você vê que não tem interesse, não tem volume de negócio. Então, se o mercado voltar para retomar, ó, tem a concentração lá, e se ele vier empurrando o fluxo para tomar essa concentração inteira, provavelmente o mercado acelere a partir daí e ganhe momento, né, ganhe aceleração.
E aí justifica a nossa tomada de posição. Ó, já limpou a concentração, agora estão algumas escoras pontuais no preço, que estão muito próximas aí, chegando, né? Elas vão provavelmente se alinhar aqui, ó. Você está vendo que está no 710, a nossa média de 20 já está no 740. Vamos ver se chama o fluxo, ó. Crescente, o fluxo, puxou deslocando o preço, está começando a tentar deslocar, vendedor ainda tenta segurar, a gente tem até essa região do 520, 525 para tomar. Eu quero ver uma tomada de preço mesmo, ó. Aqui agora começou a tomar preço, ó. Aumentaram as ordens, aumentaram as posições. Olha como é que desloca, olha como é que desloca. Olha aqui o BOP, olha o saldo aumentando. Vamos ver o aumento de volume aqui agora também, ó. Tomando o preço de verdade, tá? Olha o volume aumentando em relação ao anterior, ó. E olha o fluxo deslocando. Viu como é que dá uma continuidade, progressão e olha aqui, pronto, já foi. Agora não tem mais o que falar, tá? Agora eu realmente vou tomar o mercado a partir daí. E se ele entrar na posição, eu já vou botar o meu stop curtinho. Essa operação tem um stop muito curto. Por isso também que ela é uma operação né, que normalmente paga rápido, porque ela tem um alvo curto e um stop curto. A média de 20 está no 740. Então, a partir do momento que ele tomar a minha posição, eu já vou botar, ó, já vou puxar o meu stop aqui para trás, tá? Atrás da 34 com esse fundinho aqui que fez a absorção e já vou botar o meu alvo lá no 730 por aí, que é a minha média de 20 ali e vou acompanhar a média de 20, tá? Ela está no 745, eu vou botar no 730. E à medida que a média for caindo, né? E aí eu tenho que ir avaliando, porque essa posição eu tenho que sair à medida que as médias que o preço chega na média, ou que a média chega no preço, o que acontecer primeiro. Então, se o preço demorar a evoluir, a média vai chegar no preço primeiro. Aí eu tenho que sair da posição a mercado mesmo, aceitando o que o mercado está dando, porque essa é uma operação de inversão de fluxo, de padrão de execução de retorno à média. Retorno à média é operação encerrada. Não tem o que fazer. Olha como é que o BOP já indica, né, que o mercado tem potencial para dar continuidade a esse movimento de inversão. Olha como é que uma barreira é colocada aqui também, uma concentração significativa. Vamos ver como é que cancelou. Já deixou de novo lá muito próximo aos 700, tá? A gente já tem uma score lá mais significativa no 700. A média está chegando próxima dos preços também. A gente já tem ali por volta dos 740, ela deve estar, tá? Mas eu vou, deixa eu até abrir aqui para ver, ó. 745 por enquanto, tá? Então, por enquanto, eu ainda vou manter minha posição ali no 730. Ou, se a média for ajustando mais ainda, daqui a pouco, talvez eu tenha que colocar o mercado, a minha saída aqui antes das escoras, né, antes da concentração, para garantir a minha execução. E vai me dar aí, sei lá, 150 pontos, 160 pontos. Vamos ver como é que vai reagir a posição aí. Mas o meu stop já está colocado lá atrás, ou seja, essa operação não mexo mais, ela já está estruturada. E se ela pegar aqui, eu vou sair de maneira integral, porque essa operação não é uma operação que eu carregue ela, a não ser que, por caráter de mercado, antes de pegar a minha execução, ela se torne uma operação de reversão de tendência. Aí eu posso simplesmente continuar gerenciando e fazer as minhas realavancagens migrando para uma operação de reversão de tendência, porque mudou o caráter de mercado, tá? Aqui agora vocês podem ver que a média está, né, tá encontrando ali o meu ponto, ó, já está no 730, ticando 730, eu vou puxar a execução um pouquinho mais para baixo, vou puxar aqui para 720, tá? Para ajustar a posição, eu quero ser executado, eu quero sair do mercado. Vamos ver quanto é que está ali, definido, ó, 750, então na verdade subiu. Então eu vou puxar para o 730, vou deixar no 730. Tá? Porque isso faz diferença, porque isso paga custas operacionais e tudo mais. Então eu não tenho nada para segurar o mercado aqui em cima, eu estou num vácuo de liquidez aqui para cima, aqui também eu estou num espaço significativo até o meu próximo trade location, então não tem nada que interrompa o mercado até a média de 20, que daria para, né, que completaria o padrão de execução de retorno à média, completaria a operação. Então, para mim, BOP validando a posição, saldo validando a posição, não precisa de um saldo muito grande, por quê?
não tem nada para romper, então não precisa de um volume muito grande também. Mesmo assim, volume aumentado na pernada de alta. Então tem tudo validando a minha posição, a meu placar. Ó, vocês podem ver que a média ajustou, então eu vou trazer isso para trás da média para executar. Olha como é que a média ajustou no preço, tá? Então aqui ó, a gente já tem uma média em 710, eu trouxe para 695 para a gente ajustar a posição e eu sair antes da escora, tá? Eu sempre faço esse ajuste na posição nessa operação de PERM, porque é uma operação de retorno à média. Então ou o preço vai à média ou a média vem no preço, a depender do trabalho do preço. Mas aí já vai me dar 150, 160, 170 pontos aí, que é um belo scalping aí contra a tendência. Operação encerrada, alvo atingido, operação concluída, padrão de execução de retorno à média, operação de inversão de fluxo.